Se essas verdades alcançar o seu coração, pode ter certeza que os benefícios você verá em suas mãos. Olá, meu nome é Charles Araújo. Pela graça de Deus, fui chamado por Deus para dar início a esse ministério. Sou casado há 23 anos com a mesma esposa, com a mesma bela mulher, a dona Eli Araújo. Tenho 4 filhos, sou cantor, sou compositor. E eu tenho nesse momento uma revelação de Deus para trazer para você. Para que você possa entender a dimensão, a profundidade, as maravilhas que eu tenho para revelar para você. Eu quero que você procure entender, primeiramente, esses meus questionamentos. De onde você acha que saiu, ou de onde veio, o óleo que sempre aumentava todas as vezes que a viúva da história de Elias, como também do caso de Eliseu foi semelhante, sempre que tirava, aumentava, nunca parou de crescer. De onde veio? De onde veio os peixes que Pedro pescou após passar a noite inteira pescando e não teve sucesso? Mas uma vez que ele lançou a rede em cima da orientação de Jesus, da palavra de Jesus, o resultado foi a pesca maravilhosa. De onde veio a multiplicação que multiplicou os pães? Um pão foi o suficiente para dar para 1000 homens, já que era 5 pães e 2 peixinhos, que deu para 5.000 homens. Você já parou para perguntar? Eu poderia também continuar. De onde veio a substância, a provisão que sustentou o povo durante 40 anos no deserto? De onde veio? Você já parou para se perguntar? O outro lado, o ponto de equilíbrio do outro lado, para que você possa entender a dimensão destas revelações, você já parou para analisar que praticamente todos os seres humanos da Terra, exceto aqueles que entenderam isto e se afirmaram nisto que eu estou falando para você, todos, sem exceção, gastam todo o seu tempo, gastam todas as suas forças, ocupam todo o seu tempo que poderia ser usado para desfrutar com a família, fazer a obra de Deus, para desfrutar a vida, não faz porque é obrigado todos os dias emprestar ou alugar ou arrendar suas habilidades, o seu corpo, suas faculdades mentais, seu tempo e suas forças para trabalhar para que possa obter o que vestir, o que comer e tudo o que precisa para sobreviver. Está observando os dois contrastes? Você já parou para analisar o que de fato Jesus estava falando ou falou, orientou ali em Mateus capítulo 6, verso 25? Por que vocês ficam ansiosos, homens de pequena fé? Por que vocês gastam todo o seu tempo, suas preocupações, se preocupando com vestir, com comer ou com beber? Você já parou para entender? Você já se debruçou para entender o que de fato o Senhor Jesus está dizendo? Observe o que ele diz. Por que vocês ficam ansiosos? Por acaso a ansiedade de vocês, as preocupações de vocês, poderá acrescentar um côvado nas suas vidas? Não poderá. E ainda ali em Mateus 6, verso 23, o Senhor Jesus usa 2 exemplos.
E um dele é do homem mais bem-sucedido financeiramente tido na história da Bíblia. O homem mais rico, o homem mais sábio da Bíblia, que é Salomão. Então, observe, se debruce sobre esse assunto, que você verá que o que Jesus está falando é exatamente o que eu estou revelando para você. E o que foi que Jesus falou? E o que é que eu estou revelando para você? Observe. O velho Pedro passou a noite inteira pescando e não pegou nada. Assim como Pedro é a história de 99 e tanto por cento. Gastam todo o seu tempo procurando viver de uma forma natural, usando suas próprias habilidades, seus próprios recursos. Era Pedro, não pegou nada. Como a maioria absoluta das pessoas que trabalham dessa maneira não tem resultado. Então, imagine Jesus precisando fazer uma obra, a mais maravilhosa de todas as obras, que é implantar o seu reino, que é o Evangelho. Ele olhar todo mundo ocupado. Não tinha ninguém que tivesse tempo de servir ele. Por quê? Porque estava ocupado em todos os dias tinha que fazer algo e de uma forma cansativa, de uma forma estressante, gastava toda as suas energias para poder sobreviver, para comprar o que é comida, o que é bebida e vestir. Ele não podia fazer a obra. E isto é o que Jesus está falando. Isso é servir a Mamon. Porque o que define ali servir a Mamon não é a quantidade do dinheiro em si, como a maioria das pessoas com entendimento natural compreende. Não é. Eu com dinheiro, livre, entendendo que é exatamente, daqui a pouco nós iremos estar mostrando com clareza, eu com dinheiro, eu posso servir a Deus. Uma pessoa sem dinheiro também, ela pode servir a Deus, mas ela não tem muitos recursos para investir, então não trará muitos frutos, não trará muito resultado. Então o que define ali, o que Jesus está falando, que define como servir a Mamon, é exatamente a pessoa ter que trabalhar para o seu autossustento, como o caso de Pedro. Ele não vai ter tempo para servir ao Senhor Jesus. Então não dá para servir a Jesus e servir a Mamon. E a história de Pedro é a história que se revelou isto, foi a história usada para mostrar o exemplo. Passou a noite inteira pescando, não pegou nada. Então chega Jesus e diz: Pedro, eu quero te chamar para que tu seja pescador de homem. E eu quero te apresentar uma força superior, um poder extraordinário, que vem do alto, que não se esgota, que não falha, que tem o controle de tudo, mas tu não colocou esse poder para trabalhar a teu favor, não foi ativado esse poder em ti, que é por isso que tu se mata como a maioria para obter o resultado, e não tem. E eu vou te mostrar algo melhor. Volta, lança a rede no mesmo lugar, no mesmo mar, para que você possa ser apresentado, despertar a tua consciência, saber que existe uma fonte, um Deus provedor, e quando tu obter o resultado, tu saberá que não foi as tuas habilidades, que não foi a tua força, afinal tu passou a noite inteira pescando, tu é um pescador, tu conhece tudo a respeito de pescaria, tu conhece bem esse mar, mas tu não pegou nada, então tu não vai ter como dizer que você não entendeu, que não veio das tuas habilidades. Volta, joga a rede. Pedro voltou, Pedro jogou a rede, e o resultado foi o tido na Bíblia como a pesca maravilhosa. Então ali Pedro entendeu, e agora ele estava livre para não se preocupar mais com o vestir, o calçar, que Jesus disse em Mateus 6:25 em diante, que porventura vocês não pararam para analisar que a vida é mais importante do que a comida e do que a bebida? Ele, Jesus, não estava dizendo que uma pessoa não tem que se vestir e que comer, não. O que ele estava dizendo: vocês estão gastando
as suas próprias vidas algo muito maior para obter a roupa, para obter a comida. Isso porque vocês estão querendo a sua sobrevivência pela natureza, pela razão, pela maneira natural, desprezando o dom de Deus, o dom divino. Dom que Salomão disse que quanto ao homem a que Deus ama, Deus deu poder, deu sabedoria e deu o dom de desfrutar desse poder. Isto é dom de Deus. O desfrutar é o dom de Deus. Dom que no caso de Pedro nem sequer sabia, que descoberto, como a maioria dos cristãos em nossos dias. Não entenderam? Vocês estão gastando as suas próprias vidas para obter algo de menor valor. Homens de pequena fé. Por que vocês ficam ansiosos? Veja, vocês não conseguem acrescentar nada. Os gentios também fazem assim, ou seja, os gentios, os que não conhecem a Deus, até se compreendem. Então, no caso, vocês terão que ser a luz do mundo para mostrar para ele o sal da terra, para retirar esta esterilidade. Mas vocês não estão fazendo assim. Mas Pedro, como eu preciso de você, estou te chamando, vou ativar esse dom em ti, para tu não estar chovendo, ó. Para não precisar mais você ter que servir a Mamon, ter que ficar refém, obrigatoriamente ter que trabalhar e ao mesmo tempo trabalhar no reino para ganhar almas. Não tem como para trabalhar. Foi isso que aconteceu com Pedro. É para isso que está a respeito da pesca maravilhosa. Então, eu gostaria muito que você, se até então não teria desperte para essa realidade, ative esse dom em você, porque o dom de Deus e esta vontade de Deus. Foi sobre isso que Jesus contou a parábola da semente de mostarda, que o reino dos céus é igual a uma semente de mostarda. Começa com um pequenininho em relação ao todo, mas dentro de si tem um poder de crescer. A semente de mostarda tem o seu DNA, é uma espécie de mostarda que o máximo pode chegar ao metro. Porém, quando nós elevamos a nossa consciência e pegamos agora o dom de Deus, assim como Deus é grande, possibilita os nossos resultados, os nossos frutos serem também grandes, tanto quanto Deus é. Isto é o dom de Deus. Com o dom de Deus nós podemos todas as coisas. E eu quero, ainda para despertar você, analise a questão do profeta Elias. O profeta Elias enfrentava o homem mais poderoso e mais perverso da sua época, o mais desonesto, digamos assim, usava todos os recursos do seu reino contra ele. E por causa disso ele profetizou, determinou que não chovia, agora está chovendo, né? Até que ele mesmo dissesse o contrário para chover. E assim aconteceu. Então o rei aumentou a sua ira, e Deus disse para Elias: Elias, vai para um determinado lugar, que lá eu te sustentarei. E Elias foi, ficou na beira de um riacho, mas aquele riacho foi provisão de Deus, esse riacho existe até hoje. Ezequiel falou desse riacho, por onde essa água passar, tudo que era morto torna-se a vivo. Jesus falou desse riacho, que disse: do vosso ventre fluirão fontes de água viva, e essa fonte se transforma em um rio de água viva. Jesus falou dessa fonte quando disse para a mulher samaritana: se tu beber da água que eu te der, nunca mais tu terás sede. Então Elias foi para a beira de um riacho, e ali os corvos serviam. Corvo era anjo. Então veja só, o rei não tinha água, não tinha chuva, na terra não tinha água, não tinha comida, teve os seus próprios cavalos. Enquanto isso, Elias, com o dom de Deus, com o poder de Deus, estava desfrutando de riachos, água fresca e carne fresca. Agora Deus disse: agora Elias, tem uma mulher justa que está precisando de ti, e tu é o agente da bênção. E a mulher, ela só tem uma única porção, que está o suficiente para ela fazer uma única vez.
vai lá, porque ela é temente a mim. Mas ela não tinha o dom ainda ativado. Então Elias foi até lá, você sabe da história. Chegou lá, a mulher ia fazer o último bolo para ela e para seu filho. E ele disse: você vai fazer esse bolo, como você está falando, porém, o destino do bolo é para mim, em vez de você. Então dá o primeiro a Deus. Jesus ali em Mateus 6, verso 25 e diante, ele falou: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Assim a mulher fez, trouxe Elias. Você lembra o que aconteceu? E a farinha da panela nunca se acabou, e o azeite da botija nunca diminuiu. Entende? Você está percebendo aqui o milagre? De onde veio essa multiplicação? De onde veio essa provisão? Da mesma fonte que veio os peixes, da mesma fonte que multiplicou os pães no deserto. Essa mesma fonte está disponível para todos os que crerem, para você tirar o seu sustento da sua fé. O justo viverá pela fé. Esse lugar inesgotável, essa fonte infinita de provisão. Mas você só verá o resultado se você ativar com a tua fé, crendo. Agora vamos analisar um pouco mais sobre essa história. A mulher trouxe, ela supriu a necessidade dela, todas as suas vizinhanças estavam perecendo contra ela. Então, imagine agora a notícia saindo: rapaz, a nossa vizinha ali, a viúva tal, apareceu um homem lá, e um homem de Deus, e ela deu o último que ela tinha, o que ela tinha cresceu. Vamos chegar à seguinte conclusão: você acha que alguém tinha dificuldade de dar para Elias? Não. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel dos agentes do céu. Porque ao trazer para o homem de Deus, suprir a necessidade dele, mas ao mesmo tempo ativava o dom de Deus, o dom da provisão. Esse dom da provisão está agora em Cristo Jesus, porque em Cristo habitou a plenitude. O milagre de Elias, o milagre de Eliseu e todos os demais está em Cristo atuante agora. Será que quando vocês estiverem em Cristo, vocês estão no lugar que estão todas as sortes de bênção. Porque bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo já nos abençoou com toda essa sorte de bênção em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Quando você entende pela fé e ativa no seu homem interior, você põe esse poder para funcionar. E você está livre. Livre para quê? Para trabalhar mais para o reino de Deus. Se esse mundo passar privações, como foi o caso do tempo de Elias, você não passará. Porque você aprendeu a tirar pela fé da provisão divina, da dispensa divina. Isso é maravilhoso demais, rapaz. Isso é lindo demais. Imagine. Ninguém terá nenhuma dificuldade de doar. A igreja é suprida como é o propósito de doar. E, por sua vez, a igreja é suprida porque uma vez que trouxeram pouco como o menino dos pães, houve a multiplicação, serviu todos, no caso dos 5 pães e 2 peixes, serviu 5.000 homens, e quem viu traz mais. Então observe, para nós concluirmos, que o que está por trás de toda dor, de todo fracasso, toda mazela da sociedade, toda maldade, é que os homens não tocam ou não compreendem a fonte, o dom de Deus, e que para sobreviver sabe que tem que ser, segundo eles, acham, sabe, que a expertise tirar do outro, e todo mundo quer tirar. Sabe, um quer tirar de um, que quer tirar do outro, que quer tirar de um, que quer tirar do outro. O pastor, por sua vez, não entende o dom e quer tirar, usa suas expertises para tirar o máximo que puder das pessoas, usa nomes de campanha mais bonitos, que por sua vez o membro chega, é como se estivesse trocando, sabe, o intuito, a razão, as motivações é dar para receber. Eu costumo dizer, vai jogar na loteria que é mais fácil você ganhar. Aí todo mundo age com esse espírito de mesquinhez, com esse espírito de oposição, de descrença. Não é o espírito do dom de Deus, como Paulo disse.
É claro que para nós colhermos nós temos que plantar, mas olha, dê com alegria, não com expertise, não com avareza, não por obrigação, não por uma opressão ou por qualquer outra razão não serve, mas com alegria no coração, porque você entendeu o dom, você entendeu os princípios, você tocou na fonte. Uma cidade, ainda que ela esteja passando pela sua maior dificuldade, seja pobre, ainda que a miséria seja instalada, é desfeito, é desconstruído, a provisão começa a acontecer naquela cidade, a fertilidade começa a vir para aquela cidade, porque ao ar dessa cidade, há forças espirituais da vida sendo derramada, assim como foi derramada lá na roça de Isaac. Todo mundo naquele ano perdeu suas lavouras, mas Isaac não, porque de noite caiu um orvalho, aquilo era parte do que hoje está em Cristo. É por isso que nós somos o sal da terra. Somos o sal da terra, porque Eliseu chegou em uma terra em que as pessoas estavam morrendo de fome, fracas, doentes. Por quê? Porque a terra não dava seu fruto, porque a água era amarga. Por que a terra não dava o seu fruto? Por que a água era amarga? Por causa dos moradores. Ninguém tinha o dom de Deus ativado, cada um só queria tirar, puxar, sabe? Todo mundo, na ausência do dom de Deus, só sobra isso. Até que Eliseu chegou, homem de Deus, ajuda-nos. Eliseu ficou sabendo do caso, chegou lá na fonte da água e jogou o sal. Por quê? Porque o sal era a moeda de troca da época, era algo que tinha valor, né? Por isso daí que veio o bom salário, né? Quando você trabalha um mês, você recebe a recompensa, o fruto, é chamado de salário, porque naquela época, pela importância do sal, por ser algo que não se estragava, né? O salário o sal, né, jogou algo que tinha valor. A terra tornou uma terra fértil, a água se tornou uma água doce. Aí Jesus disse, agora vocês são o sal da terra e a luz do mundo, porque Jesus fez o mesmo. Que maravilha compreender isto. Por isso eu já peço, se você ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que colocarmos um vídeo novo, e até o próximo vídeo.